Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, todos bem, família bem. E vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje é a nossa segunda aula. Eu vou falar um pouco sobre o gênero resolução, que vocês viram com a professora na última aula lá na plataforma, no caso, na última aula da semana passada. Ok? E eu vou trazer para vocês uma proposta agora de produção, porque ela trabalhou o gênero, discutir com vocês um pouquinho sobre a estrutura, sobre o conteúdo do documento da Agenda 21 lá na página 60. E eu vou trazer para vocês a proposta agora de produção textual, referente a esse gênero, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês prestem atenção no comando, tá? Da produção textual. Lá na página 69, esse print aqui é um print até lá da página mesmo, que eu disponibilizei aqui no slide para vocês acompanharem. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pensar num documento parecido com esse da Agenda 21. Então, eu quero que vocês leiam e releiam esse documento para vocês observarem como funciona a estrutura dele. E eu quero que vocês observem o comando, tá? Para como produzir esse texto. Então, você imagine que você e seus colegas de sala são como o Chiquinho da história, né? Tem uma historinha do Chiquinho acima da parte de produção textual. Dê uma lidinha que vocês vão saber qual é a história do Chiquinho. O Chiquinho, ele estava tentando proteger o meio ambiente aí com os amigos dele. Então, são como o Chiquinho da história, que vão lutar muito para preservar algo que querem implementar e querem implementar ações por meio da criação de um documento como a Agenda 21, visando a preservação do ambiente escolar, sua limpeza e organização. Então, olha só, vocês vão pegar e vão pensar o seguinte: vocês vão criar um documento que visa dar lá algumas instruções, algumas ordens para que a escola fique limpa e organizada, ok? Então, vocês vão seguir também algumas orientações aqui, que é pensar em alguns pontos que precisam estar lá presentes no texto de vocês, que é quem é o público, para quem vocês vão direcionar essa proposta, qual o objetivo do seu texto, a finalidade, né? Qual é a intenção que vocês têm? É manter a escola limpa, manter a escola organizada, manter a escola limpa e organizada? Então, né, essas seriam talvez os objetivos que vocês precisam deixar claro aí. Então, vocês têm que pensar também como que essa escola vai ficar limpa, vai ficar organizada, o que as pessoas precisam fazer, o que esse público que você está direcionando o seu texto precisa fazer. E qual é o tempo que você acha que é viável, né, para que essas propostas elas realmente sejam concretas, que elas se concretizem, que elas aconteçam. Então, não pode ser nada surreal, ou uma coisa que você não conseguiria fazer em um dia, você fala, não, a gente tem que fazer isso em um dia. Não dá, tem coisas que você tem que dar um tempo, tem coisas que você tem que dar um prazo maior, um prazo menor, vai depender do que vocês vão colocar aí. Então, quem vai ganhar com isso tudo? Qual vai ser o benefício dessas ações que vocês vão colocar no documento de vocês para serem implementadas? Então, vocês têm que lembrar que esse texto, ele é um texto que ele vai prescrever algumas regras, ele vai instruir como fazer as coisas, ele vai dar algumas ordens. Então, vocês vão ter muito uso do verbo no imperativo, que é quando você utiliza o verbo para dar essa ordem, essa instrução. Então, faça isso, não faça isso. É preciso focar na parte da organização, é preciso limpar mais a escola, é preciso que os alunos colaborem. Então, é preciso colaborar, ok? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, pensado assim um pouquinho sobre esse tema, com o que vocês vão fazer. Eu trouxe para vocês aqui um outro texto que vai servir como uma base para vocês, né, em relação à estrutura. Esse é um texto que eu montei para vocês, que tem um tema
fala sobre a colaboração em equipe para a conservação do meio ambiente familiar. Então, esse documento, depois eu quero que vocês dêem uma lida nele, para que vocês compreendam também o assunto dele. Ele tem algumas instruções para que as pessoas na mesma casa, na mesma família, que elas compartilhem as tarefas domésticas, né? Porque isso é um problema. Muitas famílias, assim, ainda as mães, né, são muito ainda responsáveis, né? As mulheres, no caso, são responsáveis por a maior parte do trabalho, né? Em alguns casos, até os pais mesmo, né, são responsáveis por maior parte do trabalho doméstico. Então, como que isso pode ser... como que esse trabalho pode ser colaborativo para que todos saiam ganhando e ninguém trabalhe mais do que o outro? Então, essa é a proposta desse documento aqui, que vai servir como base para vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão retirar, né, no caso, os títulos, os subtítulos que estão aí com esse tema, e vão colocar o tema de vocês. Então, assim, ele é somente para que vocês façam parecido, acompanhar a estrutura, ok? E aí vocês podem modificar o tema, o título, de acordo com o assunto que vocês vão abordar no documento de vocês. Beleza? Então, ó, primeiro a gente tem lá em cima o tema, ok? Que ele vai ser, de uma forma, ele vai ser bem geral. E tem o capítulo, né? A gente vê ali que sempre vem escrito o capítulo, aí vem o 1, vem o 2. Você pode dividir o seu documento em capítulos. Você tem também aí, ó, esse 1.1. Isso se chama um item. Então, ele é um item do capítulo 1. Então, este capítulo contém a seguinte pauta. E aí você tem um subitem, que tem uma pauta A. Então, essa é o que você vai tratar nesse capítulo. Então, o trabalho colaborativo no ambiente familiar. É sobre isso que você vai tratar nesse capítulo. E aí você tem aí, ó, no item 1.2, o objetivo dessa resolução. Então, ó, o objetivo desta resolução é instruir, né, propostas colaborativas. Então, ele vai dar instruções para que haja propostas colaborativas no ambiente escolar, ok? Então, você tem aí, ó, o objetivo, que a gente, né, tem que apresentar esse objetivo. E a gente tem aí um outro subtítulo para essa segunda parte do documento, para você entrar no subitem, no item 1.3, que vai falar sobre em que se baseia a sua ação. Você tem que ter uma base, né? Ó, a minha ação, ela é decorrente olha, eu acho que a família, ela possui mais de 2 membros, né? Então, ela precisa que todos trabalhem em conjunto, não apenas um, ok? Então, essa é a base do seu documento. Você vai se basear nessa ideia para poder ofertar aí algumas estratégias. Depois, na parte de metas, né? Você tem que ter uma metas para ação. Que metas você quer cumprir, né? Você quer alcançar. Então, o que você pretende alcançar com as propostas neste documento, nesta resolução? Feito isso, vocês vão passar para outra parte, que é qual é o tempo que você precisa para alcançar. Nesse documento, eu coloquei que tipo, as pessoas precisam de 1 mês para que a resolução entre em vigor e elas comecem a mudar o comportamento delas em relação a essa questão de um trabalhar mais do que o outro em casa. Então, ok? E aí eu demonstro no final os benefícios. Então, quem vai ganhar com isso tudo? Né? Quem vai ser beneficiado? E lá no finalzinho eu coloco assim: colabore em casa e faça de seu lar um ambiente justo, colaborativo e organizado. Então, olha só, eu uso lá os verbos lá no imperativo. Ó, colabore, faça, ok? Então, assim, eu acho que tá, né, um pouquinho mais explicado para vocês agora. E eu quero que vocês façam o texto de vocês, seguindo aí um pouco dessa estrutura, ok? E tentem fazer o tema aí bem organizadinho, como tá o da Agenda 21, esse exemplo aí que eu dei para vocês. Eu vou mandar para vocês esse documento através do Clipe Escola para que vocês tenham acesso a ele como modelo, ok? Vocês não vão usar essa mesma proposta, tá, gente? Vocês vão usar a proposta de vocês, beleza?
Então, eu quero que vocês façam esse documento. Vocês têm até o dia 8/4 para fazer esse documento. Aconselho que vocês não deixem passar esse prazo, mesmo que vocês não possam me entregar por e-mail. Alguns alunos talvez não vão conseguir me mandar por e-mail. Eu peço que vocês façam esse documento no Word. Vocês podem entrar aí na internet, procurar um tutorial como criar um documento no Word e enviar por e-mail para mim. Se vocês não conseguirem, tiverem muita dificuldade ou não tiverem acesso à internet, não tem problema. Vocês vão escrever esse texto, vão entregar esse texto para mim quando a gente voltar às aulas, ok? Mas eu preciso que vocês já escrevam ele dentro desse prazo, porque senão depois vocês vão ficar muito acumulados de tarefas, ok? Gente, por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Muitas saudades. Quero que vocês voltem logo. Quero ver vocês, todos vocês. Então, hashtag fique em casa e lave as mãos e fiquem bem. Tchau.